todos. Que Jesus possa nos abençoar, nos tranquilizar para a nossa apresentação. Então, o tema é os falsos profetas. É um tema importante para a reflexão, nos dias de hoje, principalmente, porque nós estamos numa época em que, mais do que nunca, estamos cercados deles. E isso a gente observa que o acréscimo do materialismo em todos os níveis, falando em termos de ganância, exercício de domínio, de controle, tudo isso consequência do egoísmo, que busca introduzir conflitos no sentido de que nós possamos ficar mais perdidos, assim por dizer, no que toca à realidade espiritual nossa. Nós observamos que a internet, as redes sociais, os muitos influenciadores que nós encontramos, muitos deles são tendenciosos, alguns são maliciosos, outros mesmo até por ignorância, eles estão aí proliferando falsos profetas a todo lado, que nos demanda uma atenção cada vez maior. Então, esse tema é muito atual, na verdade. Jesus nos adverte sobre a existência desses falsos profetas lá no Sermão Profético, em Mateus capítulo 24, e isso foi feito há mais de 2000 anos atrás. Os discípulos chegam a Jesus, Mateus conta, que, em particular, e dizem-lhe, dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dessa era. E Jesus, em resposta, diz-lhe, vede que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, muitos vêm em nome de Jesus, se dizendo em nome de Jesus, e nos enganam, como foi dito. Alguns vêm por malícia, por vaidade, outros até mesmo por ignorância. Acham que seriam esses mensageiros e assim por diante. A doutrina espírita nos mostra e nos explica e nos esclarece a respeito desse tema. Na questão 625, em que Kardec pergunta sobre o nosso guia e modelo, quem seria? Os espíritos dizem Jesus. Jesus, ele é o nosso modelo, ou seja, é aquele que nos serve de molde, nos guia no sentido de que nós devemos seguir-lhes os ensinamentos, seguir-lhes os passos. Mas só que, hoje em dia, muita gente não age assim, até mesmo entre os espíritas. Muitos homens encarnados são glorificados, são aplaudidos. Muitas vezes aquele que grita mais alto, ou aquele que bate mais forte, ou que bate primeiro, ele é aplaudido por muitos. Então, essa indecisão sobre quem nós devemos seguir em função de muitos que se pronunciam, basta-nos nos guiar pelo modelo que nos foi colocado por Deus, que é Jesus. Jesus, em Mateus também, nos versículos de 15 a 20, ele nos adverte, acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós com vestes de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Dessa forma, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore deteriorada produz frutos maus. Logo, pelos frutos os vos reconhecereis. Então, essa advertência que Jesus fez naquela ocasião, ela não tem tempo, ela é atemporal, ela serviu para nós como orientação desde sempre, até os dias de hoje.
Jesus, naquela época, ele já sabia que muitos viriam falar em seu nome, falar por ele, mas com interesses, muitas vezes, ou quase sempre, distantes do amor e da verdade. No capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Falsos Cristos e Falsos Profetas, os Espíritos nos alertam sobre dois tipos de falsos profetas. Aqueles que estão no mundo espiritual, que são os espíritos mistificadores, são aqueles que se aproveitam da mediunidade mal orientada de nós encarnados, que se deixa levar por esses enganos. E também no mundo material, entre nós encarnados, há muitos aqueles que têm ideias ou têm interpretações pessoais que iludem com os discursos falsos, que ficam levando-nos a ter umas crenças pessoais sobre espiritualidade que divergem muito dos ensinamentos de Jesus. Kardec enfatiza para nós que a melhor forma que nós temos de reconhecer esses falsos profetas é pelas palavras e pelos atos, como disse Jesus, através do fruto da árvore. Ou seja, se não existe coerência entre o que eles manifestam, o que eles dizem, com relação ao que eles fazem, ao que eles executam, então nós precisamos, por isso, redobrar a nossa atenção. No livro do Evangelho segundo o Espiritismo, Erasmo, nesse capítulo, ele fala: desconfiai dos falsos profetas. Essa recomendação é útil em todos os tempos, mas, sobretudo, nos momentos de transição, em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade. Então, ele falou isso para nós em 1862, e ele já estava falando da transição. Porque, nesses momentos, uma multidão de ambiciosos e farsantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, e o dever de todo homem honesto é desmascará-lo. Outra consideração a fazer, Erasto continua, é que a maior parte dos verdadeiros missionários de Deus ignora que o sejam. Então, normalmente, os missionários de Deus encarnados não têm essa consciência, ignora que são verdadeiramente seus missionários. Eles realizam aquilo pelos quais eles foram chamados, graças ao poder do seu próprio gênio, secundados pelo poder oculto que os inspira e os dirige, à sua revelia e sem que o tivessem premeditado. Então, eles agem por impulso, por intermédio de seu gênio. Eles encarnam com esse propósito, mas uma vez encarnados, eles não têm essa lembrança. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos e são descobertos pelos outros. Então, os verdadeiros profetas, nós podemos identificá-los, não somente pelo que eles falam, mas principalmente pelas suas atitudes. E então os demais, todos os outros, vão identificá-los como assim. Enquanto os falsos profetas se apresentam a si mesmos como enviados de Deus. Então os falsos profetas dizem: eu sou enviado, Deus me deu a missão de orientar a todos. Esses são verdadeiramente os falsos profetas, segundo o Erasto diz. E ele ainda continua: os primeiros são humildes e modestos, os segundos orgulhosos e cheios de si. Falam com arrogância e, como todos os mentirosos, parecem sempre receosos de não serem aceitos. Já se viram desses impostores apresentarem-se como apóstolos de Cristo, outros como o próprio Cristo. Então, nessa comunicação, ele conclui: desconfiai, portanto, dos falsos profetas, sobretudo numa época de renovação, porque muitos impostores se apresentarão como enviados de Deus. São os que buscam uma vaidosa satisfação sobre a terra, mas podeis estar certos de que uma terrível justiça os espera. Então, ele nos esclarece muito bem sobre quem são os falsos profetas, como identificá-los.
As características que existem em comum entre esses falsos profetas. O que caracteriza um falso profeta? Então, nós podemos dizer, entre outras coisas, o orgulho espiritual. Eles se sentem superiores aos demais encarnados. Eles se dizem que são enviados de Deus. Fazem promessas exageradas, promessas que são incumpríveis, prometem curas maravilhosas, fazem revelações que dizem que foi transmitidas exclusivamente a eles. Então, são esses os caracteres que temos que procurar identificar naqueles que se dizem profetas, que se manifestam como tal. Falta de caridade também, eles criticam, eles humilham, eles se atribuem como sendo os donos da verdade. Eles buscam lucros também, buscam vantagens pessoais e, ao contrário, o verdadeiro enviado do bem, ele vai agir com humildade, vai agir longe dos holofotes, vai agir com discrição, age com amor ao próximo. No mundo invisível, nós também vamos encontrar. Nós sabemos que a mediunidade ela é uma faculdade neutra. O que significa isso? Qualquer um pode possuir a mediunidade ostensiva. Uma vez que Kardec nos diz que todos nós, em maior ou menor grau, somos médiuns, mas os médiuns ostensivos, eles se apresentam e a característica moral desse médium pode ser boa ou má, porque a mediunidade ela é neutra. Quem dá valor à mediunidade é a qualidade moral do encarnado que vai permitir associar-se a espíritos de nobreza ou não. Então, tudo depende do que o médium faz dessa mediunidade. Emmanuel nos alerta em diversas mensagens que ele nos transmite por intermédio do Chico sobre a necessidade de estudar, de vigiar e do critério ao analisar as mensagens que chegam a nós. Existem espíritos pseudo-sábios que ditam belas mensagens, mas na forma, o conteúdo é enganoso, é vazio. São discursos, são mensagens cercadas de palavras bonitas, mas que não transmitem mensagem nenhuma. Emmanuel, numa dessas mensagens, no livro Levantar e Seguir, na mensagem Os Falsos Profetas, ele diz que o falso profeta não é somente aquele que perturba o serviço da fé religiosa. Ele diz que sempre que negamos a execução fiel dos nossos deveres, somos mistificadores diante da lei divina que nos emprestou os dons da terra em favor do aprimoramento de nós mesmos. Então, nós também agimos como mistificadores, desde que nós nos negamos a agir com os deveres que nós somos atribuídos, que temos atribuídos nas encarnações. Então, ele fala que na maledicência nós somos falsos profetas da fraternidade, que também na discórdia somos mistificadores da paz, na preguiça somos charlatãs do trabalho e na indiferença somos inimigos do dever. Então ele termina: toda vez que olvidamos as nossas obrigações de solidariedade para com os nossos semelhantes, que prejudicamos o serviço que nos cabe atender, que fugimos aos nossos testemunhos de humildade, que oprimimos criaturas inferiores, somos falsos profetas do ideal superior, que abraçamos com o Cristo. No livro Religião dos Espíritos, mensagem ante os falsos profetas, ele também diz, aconselha-nos a acautelar-te em atribuir aos falsos profetas o fracasso dos seus empreendimentos morais. Recorda que todos somos tentados, segundo a espécie das nossas imperfeições. Então, vejam bem a mensagem que ele nos dá. Acautelar em atribuir aos falsos profetas os nossos empreendimentos morais. Ou seja, nós vamos dar crédito àqueles falsos profetas segundo a nossa qualidade moral.
Então, a nossa pouca qualidade moral é que, na realidade, vai dar aso a esses falsos profetas prevalecerem. Então, por isso que o estudo é importante, a transformação moral também é importante para sabermos discernir, né? Então, o que temos em nós, né? Por que nós somos levados a dar ouvidos a esses falsos profetas? Qual é a nossa característica para nos fazer crer nessas mentiras? E Joana de Ângeles também reforça que o médium precisa cuidar do seu equilíbrio, o equilíbrio emocional e também o equilíbrio moral, para que ele não venha cair na fascinação, que é quando o espírito domina o médium e o médium passa a achar que ele é infalível. Então, o médium também tem que ter esse cuidado. E ela diz no livro Amor, Imbatível Amor, na mensagem O Eu e a Ilusão, ela diz que enquanto não aprofunda o sentido da realidade, a fim de identificar-lhe os conteúdos, todos os espaços mentais e emocionais permanecem propícios aos anseios da ilusão. Então, nós abrimos as brechas para a ilusão. E no livro Florações Evangélicas, na mensagem 55, Os Falsos Profetas, ela diz que esses falsos profetas se caracterizam pelo verbalismo exagerado, quando utilizando a instrumentalidade mediúnica. Então, o espírito que se caracteriza como falso profeta, ele, por intermédio do médium, ele vai usar um verbalismo exagerado. Em arroubos dourados, comentam prolixos os mais variados temas, não obstante chegarem a conclusão nenhuma. Se presta a falar de tudo, a qualquer coisa que lhe perguntem, eles prontamente respondem, não se preocupam em serem enganadores, né? Eles não chegam, eles falam e não concluem nada. Ela continua: cultores da própria vaidade comprazem-se em estimular o fanatismo exacerbado, utilizando a palavra com habilidade, através de cujo recurso encorajam os sentimentos, infelizes do orgulho entre os seus ouvintes, cumulando-os de referências pomposas, embora vazias de significação. Então ele usa esse vocabulário bonito, envolvente, que emociona, para criar uma ligação, uma conexão psicológica, uma ligação mental e sentimental com eles, fazendo-se então ligado, fascinando as pessoas a estarem sempre carentes, se sentirem carentes de receberem as suas mensagens vazias. Quando se lhes solicitam esclarecimentos ou permitem interrogações à cata de informes com os quais seja possível aquilatar-lhes a evolução, rebelam-se ferozes, dizendo-se feridos nos valores que a si se atribuem, traindo a inferioridade em que se demoram. Então, ou seja, se acontece um momento em que ele pode ser questionado pelos encarnados, pelos outros médios, que eles sejam questionados, mesmo até com sentido de poderem se elevar mais, eles então se evadem-se de responder, atribuem-se argumentos em que nós estaremos duvidando dele e etc. E ela ainda diz: arrogantes estimam a ignorância presunçosa, com altas doses de empáfia com que se jactam guias e condutores. Outras vezes, arremetem-se pela seara do profetismo sensacionalista, enveredando pelo terreno das fantasias, tão do gosto da frivolidade ou da ingenuidade de grandes cópias de criaturas humanas. Tecem comentários vastos sobre a vida em outros planetas, discorrendo levianos temas controvertidos, nos quais, sejam quais forem as conclusões da honesta investigação do futuro, dispõe-se de válvulas de escape vulgares. Pseudo-sábios, conforme denominou o codificador do Espiritismo, quando se percebem suspeitos ante os que ouvem, não se constrangem de utilizar nomes que exoneram personalidades históricas, sábios ou santos,
para melhor enganarem os espíritos invigilantes, embora encarnados, que se comprazem na ilusão, distantes da responsabilidade pessoal e intransferível da tarefa de renovação interior. Entre os encarnados, então, no nosso plano material, também existem aqueles que usam o nome de Deus para ganhar fama, ganhar poder, ganhar dinheiro, né? Kardec já disse para nós, há falsos profetas por orgulho e também há falsos profetas por interesse. Também, às vezes, encontramos falsos profetas pelas más intenções, ou seja, ele é um falso profeta, mas age de vontade própria, age por interesse, por um mau interesse, que no fundo, eles apenas iludem-se a si próprios. Ou seja, como Erasto disse, o que eles vão responder à própria consciência no futuro vai ser importante. Então, a Hermance Dufour, ela nos alerta justamente para isso, os perigos da vaidade espiritual, né? Então, às vezes, nós encontramos pessoas que se envolvem no trato com a espiritualidade em reuniões mediúnicas ou em estudo doutrinário, em que adquire uma certa vaidade por estar conquistando determinado conhecimento, se achando melhores do que outros, né? O indivíduo passa a se achar que está numa missão divina. Então, só porque eu estudei e tirei um entendimento antes dos demais, eu vou me insinuar como aquele que está sob uma missão divina, no sentido de missionário para orientar aqueles outros. Mas, no fundo, agem apenas por orgulho disfarçado de fé. E Joana de Ângeles, sobre esses profetas materializados, encarnados, ela fala que no plano físico também há, que agem como zelosos, passam como fiscais do labor alheios, preocupados em encontrar em tudo e em todos mistificação e mistificadores, com o que traem o estado íntimo. Acreditam-se encarregados de guardar a verdade e somente eles a possuem em mais altas expressões, descuidando, como é natural, do próprio comportamento, revelando, assim, atitudes apaixonadas e, nas posições inamovíveis em que se fixam, a condição de espíritos atormentados, companheiros atormentadores. Confiam na força que supõem possuir, jactanciosos e esquecidos de que a vinha pertence ao Senhor, que labora incessantemente. E ainda diz: preocupados em descobrir falhas e engodos, descuram a verdade nobre de ensinar corretamente, relegando como deveriam os irresponsáveis à lei, que deles se encarregará, fiscalizando-se com maior serenidade, a benefício da causa ou das ideias que dizem defender. Expressam uma classe especial de falsos profetas, são os novos zelotes. Então, como é que nós podemos nos proteger desses falsos profetas, encarnados e desencarnados? A doutrina espírita, graças a Deus, nos fornece ferramentas seguras para nos prepararmos, para nos colocarmos vigilantes nesse sentido. O estudo das obras básicas, o estudo verdadeiro, não apenas a leitura de ponta a ponta. Eu já li os 5 livros de Kardec. Não adianta. Por quê? Cada vez que eu leio uma parte de uma dessas obras, eu acabo tirando um entendimento diferente, mais profundo do que eu tive antes. Então, o estudo é importante. Ler com calma, muitas vezes ler em conjunto com outros amigos, no sentido de que possamos discutir ali o teor, analisar, colocar em causa tudo que Kardec nos coloca, e uma leitura constante e permanente. O desenvolvimento do senso crítico, do discernimento, esse estudo das obras básicas, principalmente, elas nos dão esse embasamento crítico, porque nós sabemos que a doutrina foi nos transmitida pelos espíritos benfeitores,
que nos orientaram, os orientaram por intermédio de todos aqueles que auxiliaram Kardec na codificação. A vigilância moral também é muito importante, vigiar e orar, estarmos cientes de que estamos sujeitos a estar diante de um desses mistificadores, falsos profetas, e que a vigilância e a oração nos ajuda a nos prevalecer deles. O autoconhecimento é muito importante, é fundamental, porque assim eu posso saber o que eu busco realmente, o que eu quero da minha vida, o que eu sou, como eu sou, o que eu tenho de bagagem moral e espiritual, o que eu procuro. E aí, nesse caso, eu consigo perceber, pelas mensagens, se vai de encontro a determinadas imperfeições ou não. E, importante também, a observação dos frutos, ou seja, o fruto se reconhece, a árvore se reconhece pelo fruto. Então, Erasto disse que Erasto diz que mais vale rejeitar 99 verdades do que aceitar uma única mentira. Por quê? Porque a verdade sempre vai prevalecer. Se eu rejeito uma verdade hoje, depois ela vai voltar, porque a verdade ela sempre sobressai. Então, mais à frente, mais adiante, a verdade virá à tona novamente. Ao passo que, se eu aceito uma mentira, eu vou ficar naquela ilusão, naquele engano. Por isso que Erasto sabiamente nos recomendou isso. A Joana de Ângeles, ela pondera sobre essa questão, também no livro Figurações Evangélicas, na mesma mensagem, 55, ela diz que a mentira, porém, de qualquer precedência, não resiste ao tempo, nem à meridiana luz da autenticidade. Uma mentira, com o tempo, cai, porque a verdade, ela aparece. Os que mentem, encarnados ou desencarnados, não desacreditam a verdade, eles iludem-se, perturbando-se em decorrências de atitude e conceitos cultivados. Por essa razão, ama tu a atitude correta, ora e vigia, para que não sejas vítima daqueles espíritos atormentados e enganadores do além. Da mesma forma, não te faças acusador de ninguém, antes impõe-te a tarefa de proceder com retidão, ensinar com segurança doutrinária e servir sempre, pois que o Senhor até hoje trabalha sem a excessiva preocupação de eliminar do campo os maus trabalhadores, aos quais concede ele oportunidades, por não desejar que a ovelha nenhuma se perca, nenhuma ovelha que o Pai confiou possa se perder, mas que antes ela seja salva. Então, o maior profeta que nós temos é a nossa própria consciência, como diz Emmanuel. Por que o maior profeta é a nossa consciência? Porque os Espíritos nos disseram que a lei de Deus está escrita na consciência. Então, nós temos em nossa consciência toda a lei de Deus escrita. Nós temos que deixá-la aflorar, né? A consciência é a voz de Deus em nós por causa disso. Nós temos que ouvir os bons conselhos, mas nunca abandonar a razão e o raciocínio e o Evangelho. Então, fica como mensagem final a mensagem de São João na primeira epístola. Meus bens amados, não creais em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E que Jesus nos abençoe.